O seminário Mulheres na Música nasce de um olhar para dentro. A ausência de mulheres nos programas do BDMG é o reflexo do que acontece nos palcos e festivais Brasil afora. Como reverter essa realidade? É essa resposta que buscamos nesses 2 dias. Pode parecer ousado da nossa parte, mas é mais que isso. É a certeza da potência, do talento, da força criativa de todas aqui reunidas e também de todas que aqui representamos. Espero que a gente consiga estabelecer conexões, apontar falhas e traçar caminhos. Que os debates realizados aqui sirvam de farol, de estímulo. O meu agradecimento ao BDMG na figura da nossa presidenta, Suzy, e da diretora financeira, Larissa, que compraram a ideia. Muito obrigada a todas que aqui estão e as que vieram antes de nós abrindo caminho. Não será fácil, mas tenho certeza que é possível. Vamos juntas. Pessoal, nesses últimos dias, eu fiquei pensando em como eu faria essa abertura, porque eu não queria apenas chegar aqui, dar bom dia e dar as boas-vindas. Então, eu resolvi fazer um texto muito íntimo, que poucas pessoas já escutaram de mim. E ele começa assim. Primeiramente, gostaria, antes até de cumprimentar cada uma e cada um de vocês e desejar um bom dia, de pedir perdão se eu não conseguir me expressar muito bem. Começo falando a vocês da minha maior fragilidade, que é a timidez. Achei importante levantar essa questão para exemplificar como todas nós precisamos vencer barreiras ao longo da vida, mas principalmente a barreira patriarcal que nos é imposta desde sempre. Quem disse que eu precisava ser tímida ou ter vergonha de me expressar diante de uma multidão? Ninguém. Isso vem intrinsecamente no nosso DNA. O medo de ser julgada, o medo de não falar o que as pessoas querem ouvir, o medo do que as pessoas vão pensar e por aí. E quantas pessoas sabem dessa barreira que tento sempre enfrentar, mesmo com frio na barriga? Poucas. E o medo de que as pessoas pensem que somos inferiores. E o medo de que as pessoas julguem que não somos merecedoras de um cargo, de uma função, de um posto ou de um lugar. Sei que as fragilidades não são só minhas. Sei também que a maioria das mulheres possui algo que as fazem não tentar derrubar barreiras, e também sei que a maioria já escutou interlocuções que as fizeram se sentir inferiores, simplesmente por serem mulheres. E é aí que as fragilidades tomam conta da nossa alma e existência. Pequenos comentários do dia a dia que minam a coragem de se inscrever em um prêmio, de colocar em partituras aquele toque que não sai dos dedos, de pôr no papel aquela letra que não para de pensar. E a partir dessa minha vivência pessoal, quase que uma confissão, que cumprimento a todas e a todos os presentes, desejando que tenham um ótimo e acolhedor dia. Dia esse em que o BDMG Cultural realiza o primeiro simpósio de diálogos com mulheres da música. Eu, Suziane Calácio, mãe, esposa, mulher, vinda do interior de Minas e, no momento, presidenta do BDMG Cultural, desejo boas-vindas a todas as mulheres e homens, artistas, pesquisadores e pesquisadoras, produtores e produtoras, que se empenham para fomentar o diálogo e fortalecer a representatividade feminina no cenário musical. Falo aqui em nome de uma equipe de designers, administradores, promotores culturais e parceiros do BDMG Cultural que se mobilizaram diariamente para manter a cultura pujante em nosso estado.
Serão 2 dias de profunda reflexão em torno da musicalidade, da educação, da negritude e da participação e fortalecimento dos programas culturais para mulheres. Nosso objetivo central é bastante nítido: garantir espaços de fala para uma importante parcela, ainda que marginalizada, de artistas e produtores musicais. As mulheres, ou melhor, nós, mulheres. Não é à toa que representamos apenas 10% dos direitos autorais. Não é por falta de esforço e talento que, entre os 100 autores com maior rendimento, apenas 4 são mulheres. Não é de graça que o relatório Por Elas que Fazem Música, da UBC, indica que as mulheres compõem apenas 15% do seu quadro total de músicos associados. E é por isso que estamos todas aqui hoje, para lutar contra números, para lutar contra qualquer forma de preconceito e de desvalorização. É por isso que eu também estou aqui, para falar em nome do governo de Minas e do nosso mantenedor, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que acreditam que investir nas mulheres é ajudar a tirar uma desvantagem histórica, latente e que está aí para quem quiser rever. O BDMG Cultural, desde 1988, organiza, mapeia, financia e incentiva diversos artistas por meio de seus projetos. O Prêmio BDMG Instrumental, o Jovem Instrumentista, o Jovem Músico e os prêmios Marco Antônio Araújo e Flávio Henrique são alguns exemplos de ações da instituição que visam valorizar e fortalecer a cena musical mineira. E hoje, em 2022, tem a honra de ser um dos pilares para o investimento das mulheres que estão e são da música. Seja por meio das escritas musicais da Aline, da flauta da Leia, do piano da Berenice, dos malabares da Badi, ou pelo compartilhamento da Malu, estaremos todas aqui para, juntas e juntos, construirmos mais do que um grande evento, mas sim um espaço de libertação. Libertação que nasce do diálogo, do trabalho e da competência de muitas mulheres, que sejam de forma individual ou em grupos, como o quarteto que irá se apresentar no final de tudo, vem com força e coragem para fazer a diferença. Muito obrigada a cada uma e cada um de vocês. Muito obrigado ao Ministério do Turismo, que, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e com patrocínio do BDMG e de parceiros como o SEBRAE, Unacine Belas Artes e a APA, deram as mãos para estarmos aqui hoje. Agora, eu quero só mostrar para vocês como surgiu a idealização desse seminário. A gente tem números aqui que a gente nem precisou ir muito longe para observar como é a representatividade feminina na música. Não só na música, né? Em vários setores. Em 34 anos, o BDMG Cultural teve apenas 3 diretoras presidentas. Em 21 edições do prêmio BDMG Instrumental, só tivemos 5 mulheres premiadas. Em 2009, 2018, 2019, 2021 e 2022. O prêmio de 2022 foi um dos que nos abriram mais o olhar para a representatividade feminina, porque, além de tudo, só teve uma mulher inscrita, que foi a Nara. O prêmio Flávio Henrique, a gente tem dados a partir de 2018, e o prêmio Marco Antônio Araújo, desde 2012, somente a Luísa ganhou. Eu não podia terminar a minha fala sem homenagear essas mulheres que estão aí nas fotos, que sem elas, esse seminário tão necessário, tão importante, não teria acontecido. Larissa, Tereza, Paula, Renata, Cida, Beth, Amália, todas elas trabalham no BDMG Cultural.
A Renata é agregada. Mas a gente já considera ela parte da equipe. E só para não dizer que não falei das flores, viva as mulheres, viva Minas, viva a cultura, viva a música. Que tenham todos uma excelente experiência, um ótimo dia e fiquem com Deus. Para mim é um grande prazer estar aqui, a convite do BDMG Cultural, na pessoa da Suziane e da Betinha. Quero agradecer essa oportunidade, porque para mim chega a ser emocionante estar aqui representando o BDMG. Né? Eu sou funcionária de carreira do BDMG, hoje superintendente de pessoas. E o que a gente vivencia na música, a gente vivencia também no ambiente corporativo. Né? Então, esse também é um reflexo da nossa sociedade, em que a gente precisa olhar, né? Porque as diferenças elas precisam ser tratadas de forma na diferença. Né? A minha trajetória ela vem do direito, então eu sou formada em direito por formação, mas já me desvinculei da profissão há muito tempo. Mas lá eu aprendi, nas disciplinas de filosofia, que o pai, né, o Aristóteles, trouxe para a gente que isonomia é tratar o igual de forma igual e os desiguais da forma de desigual, na medida das suas desigualdades. E, então, existe um déficit que precisa ser suprido de alguma forma. E o BDMG hoje, né, assim, eu peço até eu hoje aqui representando a minha fala, sendo representante do BDMG, fazendo essa abertura, eu falo não como conhecedora do tema da cultura, porque embora seja amante da cultura, amante das questões que a gente precisa tratar em termos de diversidade, inclusão, eu não falo aqui nesse lugar de conhecedora da cultura. Então, eu posso falar coisas que não estejam tecnicamente adequadas para vocês que são do mundo da música e da cultura. Né? Mas, para mim, a cultura ela vem... e a gente, como banco de desenvolvimento, a gente tem um mandato, porque cultura tem 3 grandes... funções na minha forma de enxergar, porque a cultura ela é um instrumento de desenvolvimento. E, como banco de desenvolvimento, a gente tem um braço que é o nosso BDMG Cultural. E a gente acha que a gente pode fazer cada vez mais e mais, porque cultura é ferramenta de desenvolvimento. Cultura também é a alavanca de transformação social, na medida em que a gente acredita que um ambiente em que a cultura é promovida, ela pode tirar pessoas né, da zona periférica. Assim como o esporte é um indutor de mudança e de possibilidades na vida das pessoas, a cultura ela também tem a força de promover a amplitude da mente para transformar a sociedade que a gente está inserido. E a cultura também, assim, né, como todos os elementos que estão nela, é um fim em si mesma, porque ela também tem essa terceira característica de ser... ela não precisa de mais nada além dela mesma para fazer a transformação que ela precisa fazer. Então, para a gente, cultura é muito importante. E é sabido que o Estado, assim como os bancos de desenvolvimento, eles têm esse papel de... Um BD ele tem um papel fundamental quando ele busca o desenvolvimento. A cultura... a gente já viu mudanças no mundo inteiro promovidas através da cultura. A gente sabe casos, por exemplo, da França, em que cidades devastadas pela mineração, pós-mineração, conseguiram ocupar um outro lugar, tanto com turismo quanto com cultura, universidades, e conseguir resgatar renda e agregar valor para uma economia. E a gente sabe também que, em todo o mundo, a cultura ela precisa, em algum momento, ser subsidiada, e é política de governo e de Estado. Então, para a gente, isso sempre é muito importante. Entrando agora num ponto que trazendo o ambiente interno do BDMG, né? O que a gente tem feito na promoção da
da igualdade, né? Toda essa parte de diversidade e inclusão é um grande pilar que a gente vem trabalhando. Na área de pessoas, a gente entra hoje, esse ano, a gente trouxe uma grande tríade que chama BDMG Envolve. É um programa interno em que a gente tem 3 grandes pilares. Um que é a mente, o corpo e o mundo. Então, quando a gente trabalha o indivíduo, a gente acredita que as empresas são indutoras da mudança. Em qualquer empresa, ela é indutora da mudança. Haja vista, a gente tem hoje o BDMG aderindo ao Pacto Global, né? Ele reafirmou agora em 2022 o Pacto Global da ONU. E, dentro das ações que reverberam internamente, a gente precisa promover esse ambiente de inclusão e diversidade. E isso é desafiador num mundo em que a cultura do patriarcado a gente ainda está inserida, né? Então, dentro dessa tríade, a gente trabalha que ninguém é sozinho, né? Então, eu preciso cuidar do meu corpo e a gente incentiva que os nossos colaboradores o façam através de programas de nutrição, de saúde, de treino, aplicativos da nossa mente, porque não adianta cuidar do corpo e não cuidar da nossa mente. Então, a gente tem um programa voltado para normalização das questões mentais, porque existe um grande tabu e mitos em volta disso, e é uma doença como qualquer outra, então precisa ser vista, principalmente no momento pós-pandemia, durante a pandemia. Então, a mente é um segundo pilar, e o mundo, que é o que conecta muito com o que a gente está fazendo aqui hoje. Mundo traduz para a gente a nossa responsabilidade ambiental, social e de diversidade. É o nosso ESG, a gente acrescenta o D de diversidade dentro desse nosso pilar, porque a gente sabe que ambientes diversos são ambientes mais férteis, né? Quando a gente tem tudo igualzinho, como hoje a padronização de todos os da forma de ser, de agir das nossas crianças, isso começa muito cedo, né? Então, trazer um ambiente diverso é trazer um ambiente mais fértil que pode prosperar de forma mais intensa. E hoje, assim, o BDMG Cultural ele sempre foi um grande aliado do BDMG nessas questões desse pilar mundo, né? A gente já teve programas muito significativos do BDMG Plural, lá em 2017, em que o BDMG Cultural a gente conseguiu fazer eventos maravilhosos dentro desse auditório que vocês estão, para trazer, porque é também papel de Banco de Desenvolvimento ser um locus de discussão, de ampliação de todas das questões de sociedade e discussão de como podemos ser melhores, né, como sociedade. Então, Banco de Desenvolvimento é isso. E o BDMG Cultural ajuda. Ele é o nosso braço, efetivamente, né, nessas ações. Então, dando continuidade, então, desde 2017, a gente trabalhou muito junto com o Plural, que depois, na época, chamava Proequidade, hoje BDMG Plural, que também está dentro da nossa política de responsabilidade social, ambiental e de clima, né? Então, tudo, a gente vê que esses temas eles não se desconectam. Essa que é a grande verdade. E entrando no tema aí, diversidade, o BDMG ele tem uma grande dificuldade de trazer um ambiente mais diverso, porque a gente tem a forma de ingresso através do concurso público. Hoje, a gente tem 60% de homens e 40% de mulheres. Sendo que, nos cargos de gestão, a gente tem aproximadamente 40% de gestoras. É um pouco mais que isso. Então, relativamente, a gente acaba tendo mais mulheres proporcionalmente. Mas isso é pouco para a gente, porque, inclusive, a gente entende que, nos nossos programas de estágio, a gente tem grande dificuldade de atrair mulheres. Hoje, a gente está num patamar de 60-40. Então, isso mostra como que as pessoas, no automatismo, eles têm... Se a gente não tiver uma política para trazer isso para dentro, de forma a trazer mais equidade, mais isonomia, a gente acaba indo no piloto automático, escolhendo meninos
brancos de universidades federais. E é isso que a gente precisa romper, porque a gente sabe que tem grandeza em todos. E a gente já teve experiências maravilhosas. Então, assim, no programa de estágio, a gente tem uma política de atrair diversidade, de fato, para trazer um ambiente mais diverso. Os nossos terceiros também, a gente tem sempre esse olhar. Mas isso também é pouco, porque não é ter a pessoa aqui, isso é o que a gente vem descobrindo dia a dia. Não é falar, eu preciso ter representatividade feminina, LGBT, não é isso. É sobre criar um ambiente propício para que essas pessoas estejam e possam ser elas mesmas, né? E possam ter o apoio da organização para isso. Porque a diversidade, a gente não tem dúvida que ela é benéfica. Então, a gente precisa ir criando um ambiente dentro de uma organização e plantando as sementes. E a gente vê que a gente vem caminhando ano a ano nesse sentido, né? Eu queria, então, por fim, falar desse evento, que é maravilhoso, essa ideia de trazer mulheres para discutir essas, né, por que a gente não tem mulheres nos prêmios? Por que os números nos mostram que a gente precisa realmente ter um olhar atento e diferenciado para a mulher na música? E esse momento aqui, eu acredito que vai ser um momento de grandes conexões, porque isso é o mundo hoje, né? Conexões. E que, se a gente puder hoje propiciar, né, entre hoje e amanhã, conexões, parcerias, mulheres fortalecendo mulheres, mulheres apoiando mulheres, né? Eu aprendi muito recentemente que a gente não trabalha inclusão com exclusão. A gente não falar é um evento de mulheres excluindo o outro universo. Não. É um universo para trazer também homens e mulheres para falar sobre esses números e tentar trazer alternativas. E é assim que a gente vai criando e se conectando. O mundo hoje é conexão. E eu espero que hoje e amanhã a gente possa fazer essas conexões em prol de ampliação desses números, de ampliação das mulheres nesse universo da música, da cultura, e que isso vá reverberando. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje. Obrigada.